nós estamos esta semana aqui apreciando, debatendo já há umas 2 semanas, o projeto de resolução 55215 de 2015, que fixa o limite de 12% para a alíquota de ICMS sobre o combustível de aviação utilizado dentro do nosso país. Esta é uma pauta que vem sendo sustentada pelo setor da aviação, vinculado ao turismo no Brasil, com o objetivo de estimular o crescimento de voos no Brasil e, portanto, estimular também dessa maneira o turismo nos diversos estados brasileiros, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste especialmente. Portanto, acho que é oportuno tratar de uma outra questão que diz respeito aqui também à aviação. No caso, uma outra preocupação que foi trazida ao nosso conhecimento por representantes do setor de aviação do meu estado, a Bahia. A questão que se coloca é a dificuldade que empresários que constroem aeronaves de pequeno porte estão enfrentando para que a ANAC promova as devidas vistorias nas aeronaves prontas, com argumento de que não atendem a prazos burocráticos estabelecidos pela norma IBR 2020 e cuja vinculação prazo versus vistorias não seria necessária. E por que, senhoras e senadores? O programa IBR 2020 foi instituído em 2014 para fomentar e incentivar as empresas brasileiras a criarem projetos de aeronaves próprias, onde, em contrapartida, a ANAC autorizaria essas empresas a continuarem a produção de aeronaves experimentais em série a partir de kits ou projetos próprios. Só que, em razão da falta de investimentos, que são pesados, e da ausência de incentivos fiscais, muitas empresas não estão conseguindo cumprir esses prazos. E, pelas normas, há etapas a serem cumpridas de 2015 até 2020, ou seja, durante os 5 anos de vigência do programa. O estudo divulgado pelo BNDES mostra a relevância de empresas de capital nacional que fabricam aeronaves registradas para uso agrícola. 7 das 10 maiores fabricantes listadas são brasileiras e atuam fabricando aeronaves próprias ou montando kits importados de outras empresas. Em todo o Brasil, chegam a ter mais de 20 empresas produzindo aviões de pequeno porte. Na Bahia, temos hoje 3 empresas deste ramo, a Paradise, a Montaer, ambas de Feira de Santana, e a Aerocentro de Barreiras. Esta última já produziu mais de 60 aeronaves. Há 3 anos, no entanto, está com 5 aviões prontos para entrega, parados, aguardando vistoria da ANAC para que estas sejam entregues aos proprietários. Das 10 empresas que se inscreveram no IBR 2020, só 2 estão aptas a dar sequência ao programa. E vejam, 8 ainda não conseguiram atender aos prazos estipulados. Podem até ter obtido a aprovação da primeira etapa, que é do projeto conceitual, mas a partir da segunda etapa, que é a exigência de habilitar as aeronaves pela norma ISO 9001, diversos entraves passam a prejudicar o cumprimento das demais etapas. Neste aspecto, os empresários contestam que a certificação ISO 9001 deveria ser exigida apenas na fase de produção em série e não para o protótipo em desenvolvimento, observando a complexidade de cada projeto e os seus métodos de construção. Isso mostra que há algo errado na estratégia de um programa que deveria fomentar a aviação. Não podemos permitir que sejam impostas mais dificuldades a um setor que muito pode contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, berço da aviação mundial e também para os nossos municípios, principalmente nesse momento de crise, que aliado a esse arroxo financeiro que passa às empresas e a falta de programas de financiamento, isso se torna uma imposição intransponível. Com a impossibilidade de atender aos cronogramas, os empreendedores pedem que as vistorias das aeronaves ou outras
retaliações seletivas não sejam vinculadas ao cumprimento dos prazos, além da prorrogação de duração do programa para quem já está inscrito no IBR 2020. É hora, portanto, senhor presidente, de incentivar, impulsionar a indústria aeronáutica e não de colocar empecilhos. O pedido de readequação de prazos e o estabelecimento de um cronograma diferenciado para a construção de diversos tipos de aeronave é a principal reivindicação do setor nesse momento. Parte desta agenda de reivindicação pode ser resolvido na tramitação do PLS 258 de 2016, que revisa o Código Brasileiro da Aeronáutica e cujos ajustes permitirão impulsionar a indústria brasileira de aviação. O senador Vicentinho Alves está ao par deste assunto, pois tem acompanhado as dificuldades das empresas que constroem aeronaves no Brasil, provavelmente, particularmente, pelas características do seu estado, das distâncias enormes do seu estado e da característica de produção agrícola daquela unidade da federação. Estamos tratando aqui, portanto, da viabilização de nossa indústria aeronáutica, que o Brasil tem uma alta demanda por aviões de pequeno porte, destinados principalmente para uso agrícola, voo particulares de lazer, treinamento de tripulação e até para fins de segurança territorial de fronteira ou marítima, como é o caso de uma das indústrias baianas. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui apelar à sensibilidade da ANAC e deste Senado Federal para que nós possamos criar as regras que permitam efetivamente o desenvolvimento da indústria nacional de aviação. Portanto, nós possamos retomar a discussão sobre algumas áreas da indústria nacional que ainda sobrevivem neste país, onde o governo tem como objetivo central estimular o capital internacional na disputa do mercado nacional, inclusive agora criando na área do petróleo e gás o incentivo à compra de equipamentos de fora do país, retirando oportunidade de geração de emprego no nosso próprio país. É por tudo isso, senhor presidente, que considero importante aqui registrar, já que no meu estado nós temos 3 empresas destas que são importantes para o desenvolvimento do nosso estado. E para encerrar, senhor presidente, e mudando totalmente do assunto, eu não quero deixar de expressar aqui a minha solidariedade, o meu apoio à luta que os trabalhadores brasileiros travam neste momento e se mobilizam para, no dia 5 de dezembro, participarem de uma grande manifestação nacional, com greve geral, contra a aprovação da reforma da Previdência. Não é possível que esse governo não entenda que a sua compulsão de maldades tem que parar, a sua compulsão de se colocar contra o trabalhador brasileiro precisa encontrar um fim. Eu, portanto, me manifesto favoravelmente e solidária aos trabalhadores brasileiros que se preparam para construir uma grande manifestação para dizer não à reforma da Previdência. Muito obrigada, senhor presidente.